Deus abertamente andou com ele através do altar, diante dos olhos de todas as pessoas. Está trazendo visitações tão tremendas diante da igreja neste tempo. Você pode ver a tremenda unção, a tremenda glória, que está curando HIV/AIDS, até que os médicos, eles mesmos, os médicos mais sêniores na Terra, isso é uma coisa muito grande, inclusive os médicos mais sêniores da NASCO, o Programa Nacional de Controle da AIDS, eles testam estes pacientes que foram curados, que estavam nos seus próprios programas de tratamento da AIDS, e os pacientes se tornam negativos. Por que o Senhor liberou uma glória tão tremenda, autoridade, unção e poder? O propósito é povo abençoado. É para que a igreja possa se preparar para a gloriosa vinda do Messias. Estas tremendas curas, os aleijados que nós estamos apresentando diante de vocês, os aleijados que com um comando aqui do escritório central levantam e andam. Aqueles aleijados, eles estão exalando a autoridade da última unção do Espírito Santo que foi prometida na Bíblia. E essa última unção, a última glória, a última chuva do Espírito Santo é para purificar a igreja, para preparar a igreja para a vinda do Messias. E vocês sabem muito bem, povo abençoado, que quando a primeira unção em Pentecostes visitou a igreja, o propósito era O propósito daquela primeira visitação em Pentecostes era Cristo Jesus crucificado, Cristo Jesus ressuscitado. Para estabelecer e para centralizar a autoridade da cruz e do sangue na vida da igreja. É por isso que os apóstolos de Jesus, quando ele os liberou e quando o poder veio do alto, ele disse, poder virá do alto. Não saiam de Jerusalém até que venha o poder do céu e dê poder a vocês. E então vocês poderão ir e testemunhar Cristo Jesus crucificado, Cristo Jesus ressuscitado. E agora, você os viu indo de uma área para outra do mundo, testificando e pregando Cristo Jesus crucificado, Cristo Jesus ressuscitado. A esperança da glória. A esperança para esta geração, para uma humanidade que está perecendo. E hoje você vê que a igreja tomou para si mesmo outro evangelho. O evangelho que não centralizou Cristo Jesus crucificado, Cristo Jesus ressuscitado na vida dos cristãos, na vida da igreja. E é por isso que a Bíblia prometeu a última unção, a última glória. Então, quando você vê esta última visitação na semana passada, vocês viram a suprema visitação, a visitação da nuvem de Deus, que aconteceu somente por volta de 2 ou 3 mil anos atrás na Bíblia. Vocês viram nesta transmissão que eu pude ficar na terra e chamar Deus Pai Yahweh, o Santo Deus de Israel, para vir até mim, e então ele desceu, ele obedece e desce no dia 22 de dezembro de 2019 em Kisumu. Poderoso, aleluia! E em Kapkatet, e em Kericho, e em Kisumu em 2012 também. E ele vem como um fogo consumidor. E nós temos a visitação da nuvem de Deus, parte 2, vindo provavelmente na semana que vem.
Mas o propósito desta unção que está mudando HIV/AIDS positivo e negativo e levantando aleijados de um decreto aqui do escritório central em todo o mundo, inclusive uma aleijada que era uma senadora sênior na Finlândia, aleijados no Brasil e na Uganda. Aaron Ungat na Uganda era tão aleijado que ele se arrastava pelas suas costas. Mas nesta semana, por um comando, ele levantou e andou. Por quê? Por que esta unção está sendo liberada na igreja? O Senhor está dizendo, para estabelecer a cruz e o sangue de Jesus na vida da igreja. E para anunciar para vocês que o tempo acabou, o Messias está vindo. Vocês agora precisam preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. E é por isso que nesta noite eu quero ler uma escritura aqui para que vocês possam entender o que o Senhor está dizendo. No livro de Isaías, capítulo 29, versículo 13 e 14. Isaías, capítulo 29, versículos 13 e 14. Olha o que ele diz aqui. Ele diz o seguinte, o Senhor diz, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que eles me prestam é baseada somente em meras regras humanas e princípios de homens que lhes foram ensinados. Por isso, mais uma vez mais deixarei atônito este povo com uma maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá e a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. O Senhor está dizendo que o propósito da última unção que Ele liberou na igreja através dos dois profetas que estão falando com vocês hoje é para trazer correção para a igreja, para levar a igreja de volta para a santidade e a justiça na salvação cristã. A Bíblia vem muito claramente que sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. A igreja, na sua adoração, that the Holy Spirit has not instructed them on this very important benchmark, the yardstick of God. Ela pensa que está indo para o céu, mas o Espírito Santo não ensinou para ela a medida da santidade. He's saying today in the church, they simply come to church because church is a place where it's a club, it's good to belong there. You look more hygienized. Eles dizem que eles vêm para a igreja porque é bom estar na igreja, é como um clube. Você se sente mais higienizado, mais leve. E quando você diz para eles, você nasceu de novo. Hallelujah, praise the Lord. You look better, you look more orderly, you look like one who has it together. That's what the Lord is saying. Quando alguém olha para você, that the worship you see in the church today, para você no seu lugar de trabalho, eles dizem as palavras certas, glória a Deus, glória a Deus. Mas a vida deles não manifesta o novo nascimento. É por isso que você vê vestes com nudez na igreja. Por quê? Porque ele diz que os corações deles estão longe dele. É por isso que a última glória é essencialmente para restaurar a igreja caída, para restaurar a igreja pós-moderna, e retorná-la para o lindo e antigo caminho do sangue de Jesus e da cruz de Jesus que o Messias deixou para nós. O Senhor nos deu a salvação da cruz e do sangue, mas eles agora receberam para si mesmos outra forma de salvação.
É isso que você vê em Isaías 29, 13 e 14. Uma salvação moderna, uma salvação de conveniência, onde eles podem dar um pouquinho do seu coração para o Senhor e manter o mundo do seu coração. E o Senhor está dizendo, eles estão na igreja, mas os seus corações estão longe do Senhor. É para isso que a unção do Senhor veio. Para dar a instrução para a igreja e prepará-los para a vida do Messias. Aleluia! What will it benefit a man to gain the whole world and yet forfeit their soul in hell? É por isso que ele diz, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma no inferno? HIV/AIDS curada. Meu Senhor e meu Pai, o Senhor teu Deus fez uma maravilha novamente. Bwana Mungu wako ametenda ajabu kubwa tena. Ezekiel Malela, 13 anos de idade, de Matunda, nasceu HIV/AIDS positivo e foi confirmado com a idade de 8 meses. Quando ele estava no ponto da morte, muito seriamente enfermo, no dia 13 de março de 2010, quando ele foi testado para HIV/AIDS, foi confirmado que ele era HIV/AIDS positivo. E a NASCOP normalmente é muito rígida. Com crianças, nós usamos o DNR-PCR, o teste. É isso que nós usamos para o diagnóstico de crianças. Muito, muito rígido. Ele começou no tratamento no mesmo dia. Ele foi colocado no RAVs com os preparativos. Nós temos um resumo completo do mesmo hospital onde ele foi testado positivo. Mas então agora novamente o Senhor fez uma maravilha. Foi no centro de Mabusi, o centro de saúde em Mabusi. Ele preencheu esta formulário CCC. Este é o formulário para Ezekiel Malela. Ele tem um número específico, um número do CCC, 159-8300-622. Está na data, está dentro dos formulários da NASCO, está claramente escrito aqui. E ele começou com os RAVs. Ele foi considerado apto pelos médicos. Ezekiel Malela, Matunda, Quênia. E ele começou nos ARVs, porque ele foi considerado medicalmente, pelos médicos, ele foi considerado apto para o programa. Ele começou com Zivogudin, Lamuvudin. Estes foram os regimes das drogas que ele tomou naquele tempo. Mais tarde, no dia 6 de novembro,
last year, do ano 2021, passado, de Mwaka uliopita, mwaka 2021, 2021, he was changed to akabadilisha, tenofovir ele akapewa continuou tenofovir plus com lamivudine todos pamoja os na lamivudine, médicos. plus dolutegravir. pamoja na toludrugen. That is because of Isso optimization. é por Hiyo ni kwa causa da... sababu ya optimization. Ele We want to get precisava the de um maximum, tratamento forte. effect of the Nós ARV. precisávamos Tunataka ter ili kwamba efeito kuchunguza maior no ile tratamento athari dele. kamilifu ya We yale even madawa. have the records of his CD4 Ele count. até Hata mesmo tunazo tinha os rekodi zake za recordes, CD4 count And yake. ele one estava of the, registrado. of the parameters here E shows that he was nós temos immunosuppressed. todos Na os registros mojawapo ya aqui, vistakabadhi hapa inaonyesha ya kwamba alikuwa na kinga ya chini, Because he had a CD4 less than 1,000 kwa sababu CD4 count yake ilikuwa chini ya 1000 at the age of 3-4 years. katika chini ele ya tinha uma miaka contagem mitatu minne. alta de vírus da HIV/AIDS desde os 4 anos. Hii ndio Então hali essa é a ambamo situação na Ezekiel qual Malela amekuwa Ezequiel ndani yake, Malela estava vivendo. HIV positive, HIV/AIDS akiwa na virusi vya positivo, ukimwi, Going on in care, passando pelo akiendelea na tratamento, but nothing changes the status of mas HIV. nada muda o lakini hakuna status do kitu HIV/AIDS. kinachobadilisha hali ya virusi vya We ukimwi. always tell them, Kila wakati huwa tunawaambia prepare them Nós very well. apenas o Na kuandaa sustentamos vyema e kabisa, preparamos once muito bem, positive, porque uma vez que você é positivo, você será positivo Just para learn to sempre. live positively with Você your tem que condition. aprender a Wewe jifundishe viver tu com o kuishi seu tu ukiwa resultado na virusi vya positivo. ukimwi. We call it positive living. Será uma vida Tunaita kuishi na para virusi vya sempre ukimwi. positiva, Because there's no porque não Kwa tem sababu hakuna saída. njia nyingine mkato, But something Mas changed. algo bali mudou. kitu kilibadilika. Ezekiel, Ezequiel, for Ezequiel, the very first time, pela primeira mara ya vez, kwanza attended kabisa the Lord's foi a meeting reunião do Senhor on 4th and 5th no dia 4 e 5 de agosto mwezi wa nane Jamhuri de this year. 2022. Aqui em Jamhuri, nos campos de The Jamhuri, National Repentance na reunião de Meeting arrependimento nacional, that the Lord stormed que o Senhor formou and changed it into a healing service. para e transformou em serviço de cura. Sim, And at that very naquele moment, momento, the testimony of o Alfred testemunho de Alfred de Siaya was being estava presented sendo apresentado by his own very doctor. pelo seu próprio médico. Ezekiel knew and had heard that God was going to Ele visit. sabia e tinha ouvido que Deus iria visitar. From the first day, he kept on Pela asking, when primeira is the Lord vez, God of the ele mightiest ficou prophets of the Lord perguntando, going to enter this quando que field? o Deus dos mais poderosos profetas do Senhor vai entrar neste campo? And he forced his way to the E então front. ele forçou o seu caminho até chegar na frente. Hoje, In this neste place, lugar, the healing anointing a of the unção Lord de cura has do now Senhor arrived. agora chegou. Uponyaji wa Bwana umekwisha wasili sasa. Hallelujah. Aleluia! All diseases under the sun, even Todas at as home, enfermidades debaixo do sol, até mesmo nas suas casas, commanded you eu to comandei obey the vocês blood of para Jesus. obedecer o sangue de Jesus. Mamlaka ya damu ya Yesu. Strictly based on the words of my Estritamente tongue. baseado nas palavras da minha língua. In the mighty name No of Jesus. poderoso nome de Jesus, Because I've decreed the blood porque of eu Jesus decretei all o over sangue de here. Jesus em todo este lugar. Damu ya Yesu kote hapa. So everyone, everywhere Então here now, todos Kwa em hivyo todo kila este mtu, lugar kila aqui mahali hapa agora, sasa, now you can receive your agora healing. você pode sasa mnaweza receber a kupokea sua uponyaji cura. wenu. I have now declared Eu agora the declarei authority a of the blood of autoridade do Jesus. sangue Sasa de Jesus. natangaza mamlaka ya damu ya Yesu. Everybody receive your Todos healing recebam a sua cura uponyaji wenu agora. sasa. in the mighty name No of Jesus. poderoso Katika jina nome de kuu la Jesus. Yesu. And when he reached E the quando front, ele chegou lá na frente, when he, as the testimony was being enquanto o given, testemunho estava sendo dado, he started feeling like the eyes were being, someone was pulling some ele strings from the sentiu eyes. como se alguém tivesse arrancando algumas And it was itching. fitas do olho dele e do rosto dele também.
como se fossem linhas naquele minuto. Some things were being pulled out of the eyes. Linhas, como se linhas estivessem sendo tiradas dos olhos dele. Naquele momento exato, Ezekiel was not even able to look to who had blood vision Ezequiel não era nem capaz de ter. and had also double Ele vision. tinha também visão dupla. Started seeing well. Akaanza kuona Então, vizuri. naquele And became momento, strong. ele se tornou forte. Yes. And when E quando Wakati the guardians noticed os that at guardas home, observaram yule isso, ambaye anamtunza alipogundua hilo nyumbani, that the boy's health was changing drastically. que a saúde do jovem, do menino, estava They took him mudando back to his own doctor. drasticamente. Quando eles perceberam em casa, os guardiões, And they did some eles tests. levaram o menino para o hospital para fazer alguns testes, muito relutantemente, wakiwa tu hivi hivi tu wanazubazuba tu. Because they did not understand why they should. porque eles não entendiam por que deveriam fazer um teste. Kwa sababu walifanya wakiwa kisita hivi. But then rapid Mas test então, found o HIV teste negative. rápido tornou-se HIV/AIDS negativo. Kwamba hana virusi vya ukimwi. Hallelujah. Hallelujah. They referred the child for HIV and Eles então verificaram a criança para o teste ELISA Vile vipimo vya HIV ELISA. in a referral em um hospital de Katika hospitali ya referência, rufaa. Moi Teaching and Referral o Hospital. hospital de referência MOI. That was on 24th Foi no August dia 24 de Hiyo agosto ilikuwa de tarehe 24 mwezi 2022, wa nane, mwaka 2022. the very same month of no the mesmo visitation. mês da Mwezi huo huo wa visitação. tembeleo. And to our E shock, para o nosso Kwa choque, mshangao wao, it turned out negative. ikapatikana hana virusi vya ukimwi. o resultado foi negativo. They stamped. Na wakapiga muhuri. Very sure. Com Kwa muita uhakika certeza. kabisa. But they did not stop Mas there. não parou Lakini aí, hawakukomea Because this pale. was a porque complicated esse era um case. caso Kwa sababu hii complicado. ilikuwa kesi They have the tatanishi. Eles tinham os arquivos, Wanayofaili. He's on drugs. ele estava Ako katika tomando as madawa, But drogas, now they even have the CD4 mas levels. eles Lakini até inapewa tinham na viwango o vyake vya CD4, o nível 4 dele They went to the negativo, DNPR. Kwa hivyo e ukaenda katika então kiwango cha ele uchunguzi passou cha pelo DNA teste do It was one of the PCR. best laboratories. Então eles Então, levaram wakachagua mojawapo ya para maabara ya ngazi o ya juu laboratório, kabisa The o Lancet laboratório laboratory. maabara ya Lancet, Lancet. Powerful son. muito Ya nguvu poderoso. sana. This was on 27, Isso foi no dia September 27 de this year. setembro Hii neste ilikuwa ano. mwezi wa 9 tarehe 27 mwaka huu. And they did a PCR E eles HIV-1 fizeram qualitative. o teste PCR Hivyo qualitativo. basi wakafanya PCR HIV-1 qualitative. And the results are E here. também Hivyo está basi aqui matokeo yake yako hapa. negativo. Hana virusi. This is a Isso é wonder. uma maravilha. Isso é uma maravilha que por muitos Kwa anos miaka mingi. Many people have longed to see Jesus muitas at pessoas his power. ansiavam ver Watu wengi Jesus sana no seu wametamani poder. kumwona Yesu katika nguvu zake. But look at the irisho la nguvu. Look at the display Mas of vejam power. a Lakini sasa demonstração tazameni de dhihirisho poder. la nguvu. The senior government doctors Os are level médicos 6, mais level 6. sêniores do Madaktari governo wa estão ngazi za aqui. juu Eu estou kabisa wako falando hapa. dos Nazungumza médicos kuhusiana de na hospitais hospitali ya nível kiwango cha 6. sita. And they are very strict. They are very E up to eles this são morning, they muito were doing rígidos. conferences, Até esta manhã eles estavam Until fazendo finally this morning they conferências said, e okay, conferências, they have searched every alumni, até que nesta manhã databases. It was also yesterday going They round. searched eles databases. procuraram todas as informações. Even yesterday, Todos estes I said médicos it has eles been worked. vieram hoje para testificar. HIV/AIDS confirmado positivo no dia 30 de 4 de 2010. Confirmado. O número específico do paciente. What a mighty day here Que today. dia poderoso aqui hoje! What a blessed day here Que dia today. abençoado aqui hoje! What a mighty, mighty day Que here dia today. tão poderoso aqui hoje! The healing anointing of the A Lord. unção de cura do Senhor, The power of o God poder de Deus, has now arrived agora here. chegou aqui.
The healing anointing of A the Lord unção de cura do Senhor has now arrived agora here. chegou aqui. Any moment A from qualquer now, momento a partir de agora, everything is going to break tudo loose vai here. romper aqui. And we are live on E nós TV. estamos ao vivo na TV. Mighty Father Jehovah, Poderoso Pai Jeová, thank you for the blood obrigado of Jesus. pelo sangue de Jesus. I command you now Eu comando vocês agora to receive para your receber a sua cura. Everybody Todos here, aqui, receba a sua cura agora. the blood O of sangue de Jesus, let it now que ele flow. agora flua, Touching tocando as people, pessoas, curando as pessoas, restaurando as pessoas. Está consumado no poderoso nome de Jesus. E com o decreto do eterno sangue de Jesus, HIV/AIDS foi deletada e testou negativo. This was on 27th, Isto foi no September dia this year. 27 de Hii setembro ilikuwa deste mwezi wa ano, 9, tarehe 27 mwaka huu, And they did a PCR e eles HIV-1 fizeram o qualitative teste de PCR HIV/AIDS hivyo basi wakafanya qualitativo. PCR HIV-1 qualitative, And the results are E here. também na hivyo está basi aqui matokeo yake yako hapa negativo. See, This is the wonder. Isto é uma maravilha. Por muitos kwa anos, miaka mingi Many people muitas have longed to pessoas see ansiavam Jesus at por his ver power. Jesus com watu seu wengi sana poder. wametamani kumwona Yesu katika nguvu zake, But look at the display Mas of olha a power. demonstração de poder. dhihirisho la nguvu. The senior government Os of médicos Tanzania, mais level six, sêniores do governo estão aqui. Nós Madaktari wa estamos ngazi za falando juu de kabisa hospitais wako hapa. nível Nazungumza 6, kuhusiana nível na 6. hospitali ya kiwango cha 6. and Aleluia! HIV/AIDS foi restaurada, deletada. Laboratório Lancet, o laboratório mais conceituado no Quênia e fora do Quênia, testou e comprovou: Ezequiel Alela é negativo. Não existe mais o vírus da AIDS no sangue dele. Negativo. Laboratórios ARL. Laboratório número tem um número específico, comprovado, certificado, e então o resultado negativo. Laboratórios ARL. Excelência em serviços laboratoriais.
E depois que Ezequiel Walela testou negativo, e o laboratório Lancet, que é renomado mundialmente, todos os medicamentos que ele tomava, os médicos instantaneamente exterminaram. Eles fecharam o tratamento dele. O meu nome é Ezequiel Walela. Foi curado de HIV/AIDS. Nilipohudhuria mkutano wa Bwana Nairobi Jamhuri Ground, manabii wakuu wa Mungu wakaniombea, nikarudi hospitalini kwa madaktari wangu. Ele está dizendo que ele era um paciente de HIV/AIDS positivo, até que ele foi numa reunião no parque Jamboree, em Jamboree Grounds, e quando o homem de Deus decretou cura, ele foi curado, ele começou a se sentir bem. E ele está agradecendo ao Senhor Deus e ao seu profeta. E quando veio, devido à gravidade desta cura, diretores sêniores de serviços médicos e médicos consultores muito sêniores e HIV/AIDS especialistas, todos correram para a casa dele. Os médicos mais sêniores, os consultores mais sêniores. O meu nome é Dr. Kennedy Otieno. Eu sou médico registrado no Hospital Moi em Eldoret. Eu estou atualmente na ala Ania. Eu sou especializado em HIV/AIDS. Nós viemos a Matunda porque algo muito grande aconteceu que nunca foi testemunhado antes no campo médico. Todos nós aqui somos médicos, trabalhadores na área da saída, trabalhamos em várias clínicas através da nação. E nós viemos aqui porque nós realmente concordamos juntos que algo grande aconteceu, algo como nós nunca tínhamos visto antes. E a razão pela qual nós estamos sentados aqui é para analisar e olhar todos os detalhes deste fato para ver o que realmente aconteceu aqui. Antes de ir mais profundamente, eu quero dar as boas-vindas à doutora Rahab Lemarcoco, que vai nos dar uma breve história do paciente que nós estamos examinando. Meu nome é doutora Rahab Makoko, com 20 anos de experiência. Eu treino treinadores de HIV/AIDS para tratamento dessa enfermidade. Ezequiel foi trazido ao centro de saúde, ele foi já colocado no tratamento. Ele tinha diarreia constante que não se resolvia com nenhuma medicação, ele era muito fraco, o peso era muito baixo e ele não estava ganhando peso e ele tinha que ser constantemente internado. A mãe entrava e saía do hospital toda vez e a criança estava muito debilitada, então isso o colocou no estágio 4 da Organização Mundial de Saúde. O número e o nick dele é este. Ele começou o tratamento nos ARVs. O primeiro tratamento, a criança foi no Zidovudin e outros medicamentos, mas devido à melhora, ele agora entrou em outro coquetel mais forte. Tudo está no arquivo dele e a criança continuou assim até que um dia ele voltou ao seu médico e realmente ele chocou seus médicos porque eles estavam pedindo um teste
para fazer the um doctors were teste wondering, why novamente. should we test you yet? E We os have your médicos file and we estavam know that you are dizendo, por que nós HIV deveríamos te testar, que positive se and nós on temos care seus on arquivos e ARVs. você é HIV But then AIDS the child reported and positivo the e você guardian está no reported to the doctors tratamento. that they had Mas, been to a meeting, a depois que prayer eles disseram meeting. que tinham estado And em this is now when the uma doctors reunião de reluctantly oração did a test. e algo And aconteceu, they were então o very médico shocked muito relutantemente when the decidiu fazer o teste. E HIV foi um test, choque the rapid quando test, o they started with teste rapid test, rápido, turned HIV o negative. resultado saiu This negativo. shocked them Isso shocked os them very chocou much. demais. And they E ordered eles a então long ELISA test pediram in the o Moi teste Teaching and Long Referral ELISA, Hospital. que There foi feito also, no the hospital test de came out referência, negative. e o resultado The também shock veio doctors negativo. did an even higher, Então, os médicos test, decidiram the DNA fazer um PCR. teste mais elevado, And o the test PCR also do DNA, turned DNA HIV PCR, negative. e também o resultado foi negativo. me. Aqui comigo is Ezekiel's está o file. arquivo de This is a Ezequiel. summary that Mabusiel Este é Center o wrote. resumo que o It Centro has de all the dates Mabúcia there when he escreveu. was started on care. Isso when foi he was started on quando the ele different começou regimes that the a child was passar on. pelos diferentes regimes e Everything about him, tratamentos. the unique number there, Então, aqui está o número unique. Este número 15983000622. pertence somente a And ele. they really wrote all Eles realmente the escreveram the todo o history of histórico the child, desta the criança, treatment do history of the child. tratamento, do histórico do tratamento desta criança. Here now Aqui we have the agora nós ELISA temos test o teste ELISA. from the MTRH, a very É good um laboratório e teaching and hospital, referral um hospital de referência, um Ezekiel, hospital escola. Walela here, Foi feito lab no number is laboratório deste hospital 4618 e o número de referência no 0822. laboratório é este. and the test O result is here. resultado do It was teste done está on aqui. 24th Foi August feito no dia 2022. 24 de agosto de 2022. O teste, resultado foi negativo. Você pode claramente ver que o resultado é negativo. Então, We have the DNA PCR nós temos test os results resultados do from teste Lancet, Kenya, DNA PCR done do on laboratório Lancet. 27th. That No the dia report came on 27, 27th os September resultados 2022. vieram no dia... PCR HIV-1 qualitative Este The é o results are resultado here. do teste quantitativo negative. negativo. Clinically, the boy is now Clinicamente, very o menino healthy, agora he's está gaining muito weight saudável, very, está very well. ganhando muito He's peso, active and ele doing está ativo whatever e fazendo the children at his tudo o age que are, um jovem da idade dele do. pode So, fazer. this, Então, such a shock este é to um the choque doctors, tão and that is grande why para we os are here. médicos, é por isso que I nós want us to estamos look at the aqui. matter of HIV Nós AIDS queremos in detail olhar so o that we assunto may da HIV understand AIDS para que vocês how possam possible entender is it that quão one person who has possível been é HIV que alguém for more than que 10 é years, HIV AIDS more than positivo 14 por years of mais his de life, 10 anos will da come sua to be vida HIV e então se negative. torna HIV AIDS Tusini Agneta, please. negativo. My name is Agneta O meu nome é Wafula. Agneta Working Wafula. at Moise Eu Bridge Health trabalho Center as a nurse. no Centro de Saúde In Moise fact, I'm a Bridge. nurse Eu sou enfermeira. who tested Eu sou a Ezekiel enfermeira que Walela. testou They came in our Ezequiel clinic, Walela and quando I'm ele the veio one na who nossa tested us clínica. first. Então eu testei And primeiro on my e para o shocker, meu choque I found eu that descobri he was que ele HIV agora era negative. HIV AIDS negativo. testing the child, Depois de testar a and the mother criança, told a me mãe that me disse, You are telling me mas the child você is está me negative and yet dizendo, we are taking drugs. então So ela she showed disse, me mas the você está me card dizendo que a criança é whereby negativa, mas ela está they tomando are as taking drogas. drugs at E ela me Mabusi mostrou Health Center. documentos que ele estava So, tomando as on my drogas shock, no centro de I Maputo. decided again to Então, test the child for pelo the second choque, eu time. decidi Because testar I a was criança shocked. I have pela never segunda seen vez. somebody who is Eu HIV estava tão positive chocada porque eu being nunca tinha negative. visto alguém que So era when I HIV AIDS tested the second- positivo se the tornar second negativo. round, Então the eu fiz child um turned segundo again to teste. be Então, negative. novamente So o what I resultado did, foi negativo. I called my colleagues to Então come and eu check. chamei os Maybe meus I'm colegas not para seeing checar, well. porque eu disse, So I talvez eu não wondered esteja why. enxergando Is bem. it possible for Então eu somebody who perguntei, is será taking que é possível ARVs que alguém be que está negative? tomando os So I testes decided de to call my ARVs colleagues pode to se come and tornar at least negativo? check it for me. Maybe I'm not Eu seeing disse, well. talvez eu não esteja They checked and saw enxergando that bem. really Eles the child checaram has e turned to be realmente a negative. criança agora se So tornou what we did, negativo. we decided Então to nós refer decidimos Ezekiel Walela encaminhar back to where Ezequiel Walela de volta where
he's para o taking the lugar drugs onde at eles the tomam as Mabusi drogas Health no Center. centro de So that's why I'm Mabusi. shocked. I don't know Então, why eu fiquei chocado. this turned to Eu be não podia negative, entender por and that's que why I'm isto here. se tornou So, negativo. after É I por had isso que eu tested estou aqui. and got the test to Depois be que eu negative, testei, o teste I went veio back to the negativo, eu mother to voltei ask para a the mãe e mother what perguntei: might have happened o for this o test que to be aconteceu negative. para este So the teste mother se told tornar me negativo? that they went in Então the ela meeting disse at que eles Jamhuri foram Ground à reunião em on 4th Jamhuri and 5th Grounds of August no this dia year, 4 e 5 de whereby they agosto were deste ano, prayed on by the aonde mightiest o poderoso prophet of the profeta Lord, do where Senhor the mightiest prophet of the orou Lord por ele, cast onde o HIV. poderoso And profeta that's do why Senhor now the amaldiçoou child turned to HIV be AIDS. É negative. por isso que a Thank you. criança agora My se name is tornou Dominic negativo. Olechomamba. O meu nome é Medical Dr. Laboratory Dominic Officer. I work with Mwamba. Eu sou Department of Health Kisumu County as Eu sou Security Affairs Manager epidemiologista. and also epidemiologist. Now, as rightfully put by Assim Dr. como foi Tieno colocado earlier pelo on, Dr. Otieno HIV antes, is a big HIV burden, AIDS é um not grande only to this peso, country, não but apenas globally. para este país, mas And, for a globalmente. long time, E por muito a cure has tempo, been tried, eles but têm up buscado to a now cura, we mas don't até have agora a nós cure não for the temos same. uma cura para Meaning essa enfermidade, every patient significando diagnosed with HIV que cada paciente is a diagnosticado death com sentence that we are com pronouncing HIV to them. AIDS, há uma And for sentença that de morte reason, decretada para we eles. take testing Essa for é a HIV razão very porque nós seriously, as much levamos as o we teste de also, HIV AIDS muito take other tests that we seriamente. do in the laboratory Porque seriously, but outros the testes HIV talvez não test we seriamente, have to have mas very a stringent HIV measures AIDS so nós that temos que by ter the time we are padrões telling muito someone that they are rígidos, HIV porque uma positive, vez que alguém then é it HIV must be AIDS positive because positivo, that is a death sentence então that we vai are ser pronouncing to positivo that para particular sempre, client. porque isso é uma sentença Now, de morte in que nós Kenya, estamos dando we para o have nosso our cliente. algorithm and protocol Aqui no on Quênia, HIV nós testing, temos um protocolo and, para we testar have the HIV best AIDS. of the best, Nós temos os test kits that we melhores are kits actively de using teste for the para rapids usar para os and all the way to rápidos e Guinea também PCR. para o For the PCR. rapid we use Para o Vitamin rápido, nós and, usamos a fast Vitamine, response, que tem uma resposta which are mais actually rápida. using immunofluorescence, Então, nós for the testing, that usamos is lateral flow. o And, princípio in that there is imunofluorescence. inbuilt control and, Então, then the nós test. fazemos o So teste. the inbuilt Então, control will be able to let us com know este whether the controle, test kit that we are nós using podemos is valid or saber not. se o So teste if que nós the estamos control line usando will not está react, válido ou then não. that test Então, is invalid se and este we'll actually teste throw it não away. está So, válido, but the nós moment jogamos it fora. reacts, Mas then no momento, definitely quando that test reage, is valid então este and can be used teste to diagnose é patients. usado, é Secondly, válido para we talk diagnosticar o of specificity paciente. and sensitivity of the test Nós, that we are na actually verdade, using. usamos, And, levamos em they are consideração all a above sensibilidade do 99% teste. in terms of Normalmente, specificity and sensitivity. 99% So you can be sure do teste, that the test você result pode that ter they're going to give you certeza is que é very, very, very confiável, é accurate. muito Now, what we mean correto. by sensitivity Então, and, o que eu quero dizer specificity? por Now, a sensibilidade? specificity of a test Um, kit, a- if that test is highly kit de teste specific, significa then that que means ele é that muito test will be específico. giving Significa you que aquele true teste positive vai te results. dar And resultados if a test positivos. kit is highly Se um sensitive, se then um it will be kit de giving teste you é altamente true sensível, negative results. ele vai So- te so dar that o is teste what we are taking negativo. care of in É Kenya. disso que nós And cuidamos then, as aqui you've no heard Quênia. Dr. Raab, Como also vocês put ouviram, a it, doutora this Raab, client este actually, cliente, na after verdade, he attended depois the que ele meeting frequentou and a came back, reunião presented e ele himself voltou e se to the apresentou doctors, aos and the test médicos e o was teste done. foi feito. They all normally begin Normalmente from the very nós basics, começamos the do rapids, all básico, the do way teste up rápido, to DNPCR. até, And that DNPCR até test chegar was no done in PSR, Lancet. And que Lancet é is feito one no of the laboratório very, Lancet. very, O laboratório high, Lancet type é of a um caliber, dos é o laboratório de globally. calibragem And, mais the test elevada. result that they Os give you testes, is resultado authentic, is dos testes que eles te dão validated. é And you can take that autêntico. sample and run it in Então você anywhere, pode pegar uma any other amostra lab, e ir para globally, qualquer then you will laboratório actually get globalmente, the você same vai ter o result. mesmo resultado. Why is that Por so? que isso é This is assim? a lab that is Este é um accredited. laboratório And que é what do we mean when we say creditável, that the ele lab is foi, accredited? ele é We take care of, considerado number one, the personnel that are running the test. um laboratório The personnel that are running the confiável. test, number one, Então, must be a qualified. pessoa que está And fazendo o when they teste come tem to que ser work in that qualificado. laboratory, Quando essa they must pessoa be trabalha competent. neste In other words, the laboratório, lab ele tem must que be ser able to run competente. competence assessment Então, on them este to laboratório ensure that the atribui result they are going to give competência out àquele médico, is something porque that ele is vai obvious. Number liberar two, algo que they é are óbvio. using standard Número operating 2, procedures. So that porque means they eles follow every seguem step very cada carefully passo
such that the muito result that they are coming up cuidadosamente, with a is ponto the de que o accurate resultado que Number sai three, é we correto. talk about the equipment Número that they are 3, nós using. falamos do equipamento Number one, que eles the equipment usam. they normally O put into what we equipamento call que eles service colocam no contract. contrato So this de serviço. equipment is Este tested equipamento é and run testado accurately. e é And number sempre two, tem the correta equipment that manutenção. actually they are using Então, is also o tema, having, então, gone through a validation forma also, so como that the result eles that they are going to fazem a give you is validação authentic. é autêntica. And number four, Número the 4, reagents o that they are reagente que eles usam also também must be tem que ser reagents that are reagentes que são potent, that are potentes, que são obviously obviamente within the dentro expiry date, da so that by data the time that they de are going to use the reagents, they are not going to da, use reagents da that data are da not going to give the expiação. accurate Então, results. para So que you o can be resultado sure that possa when we ser are talking exato. about results coming Então, from quando Lancet, um then resultado this sai do cannot be laboratório doubted Lancet, by anybody este globally. resultado não So é that is duvidado my por input ninguém on globalmente. this, that we are Então, é discussing por here isso today. que essa It's a discussão big que nós thing, estamos for the tendo whole hoje world to é uma look into. coisa muito Thank you grande very para o mundo inteiro So it olhar. means that Muito obrigado. once you've been diagnosed Então, isso HIV positive, significa it's que a uma vez que lifelong você é issue, diagnosticado and therefore the HIV positivo, laboratories isso é and the para standards toda a that have been vida. set in the Então, os laboratories padrões que são cannot determinados allow nos any laboratórios não pode loopholes deixar that will nenhuma allow lacuna for us to have para que false nós positive tenhamos results. falsos resultados Thank you very positivos. much. Não é Now, possível, to porque é uma Dr. on sentença my, de morte. right. O médico agora, My name is doutora Dr. Catherine Ongoi, retired aposentada, Deputy Director of Medical diretora Services, adjunta de serviços consultant médicos, pediatrician. pediatra. I've been a medical Tenho doctor sido for uma the last médica 44 pelos years, últimos 44 and a anos e uma pediatrician pediatra 38 years. por 38 anos. Uma Once vez a que child uma has been criança confirmed é to be confirmada HIV/AIDS positive, positivo, the first and foremost a thing to be primeira done coisa a is ser for this feita é para child esta to criança have a medical ter assessment acesso ao, to see ao is this serviço child médico eligible for para ver ARVs. se essa criança So ela the é child adequada goes through para physical os examination, ARVs. Então, essa checking criança passa the por milestone, exame, checking the checando nutritional o status status, nutricional and any dela other intercurrent e ver se ela infections. tem Then you place this infecções child into stages from stage 1 or 4. que sempre acontecem. After you are sure they meet Depois the que medical eles descobrem eligibility, tudo isso, then you also got to do baseline então vocês vão investigations. fazer Because you know mais this child is profundas going to be on investigações, long life porque essa criança vai fazer um and some of the tratamento drugs longo por might toda a affect sua some vida. parameters in the E blood, esse like tratamento pode afetar alguns parâmetros do next thing, corpo da criança. You have to Então sit você down tem because que it's sentar, long life porque é um tratamento treatment. para uma vida inteira. We take through the parents or the Então, guardians os parentes e os, very os parentes e os stringent guardiões, health education. eles têm que We estar educate the instruídos. parents. Então, nós instruímos os What pais. is HIV? O que é HIV/AIDS? What are the effects of Quais são os HIV? efeitos de HIV/AIDS? And the E a prognosis of prognose? HIV. Qual é o Now, prognóstico once all these dessa are correct, enfermidade? then the child is started Então, on quando the a criança começa ARVs. nos ARVs And específicos, these are going to be taken for all the isso, days of, ela of vai this ter que child's tomar life. isso por todos os dias da So, sua once vida. you start the Então, treatment, this quando child now is começa going to o be on tratamento, drugs every esta day. criança And vai estar once the child tomando has drogas tested todos positive, os dias, then uma for the test, vez we que always ela remain positive. é testada positiva, So o it's very teste de shocking anticorpos também é positivo. that Ezekiel, positivo. Então, é muito chocante que who has been Ezequiel, HIV que tinha positive, sido now HIV/AIDS today has positivo, a HIV com antibody agora, mas test com vários that is testes negative. agora We need to deram understand positivo, what is deram happening. negativo. Nós precisamos entender isso hoje. HIV/AIDS. Um paciente é curado com um único comando, então se torna negativo. Meu nome é Dr. Koromo Kochei. Eu sou diretor de serviços médicos e anteriormente eu era o coordenador do programa da AIDS para a NASCO. Este é o programa do governo para lidar com a pandemia do HIV/AIDS. Mas este caso de Isaac Walela, sendo uma criança, a maior parte das infecções, as crianças que são infectadas pelo HIV/AIDS, normalmente eles são infectados pela mãe.
Então é o caso de Ezequiel. Quando o vírus da HIV/AIDS entra no corpo humano, como o doutor colocou, sério, ela ataca as células vermelhas do corpo. Depois de atacar essas células, o vírus da HIV/AIDS, eu não vou entrar em detalhes, mas há vários aspectos. Então, o que o vírus da HIV/AIDS faz é ter certeza que ele entra no núcleo das células e ele se integra dentro do DNA onde as células são fabricadas. Então, uma vez que você é HIV/AIDS positivo, você será positivo para sempre. Não tem como reverter, como a médica disse. Uma vez que você é HIV/AIDS positivo, você será positivo para toda a vida, porque esta integração do vírus na célula é definitiva. Então, uma cura como essa é um novo fenômeno, é uma maravilha. Nós nunca passamos, nunca encontramos nada assim. Obrigado, médico. Obrigado, doutor. Você deixou muito claro que a HIV/AIDS ele conquista o genoma humano e lá ele deixa uma marca definitiva, significando que o vírus vai residir neste ser humano até este ser humano morrer. Muito obrigado. Porque baseado neste entendimento, torna-se até mesmo difícil para nós entendermos e assimilar dentro de nós o fato de que um indivíduo que é HIV/AIDS positivo hoje, e algum tempo depois, ele é achado HIV/AIDS negativo. Nós temos o nosso médico aqui, Dr. Red Moy, que vai nos dar uma chance, com o Dr. Brian, para que ele possa também fazer um comentário a respeito da HIV/AIDS. HIV patient care in their day-to-day practice. Então, nós vamos permitir que o senhor faça um comentário enquanto continuamos com essa discussão. Meu nome é Dr. Redimoy Kibet. Eu trabalho no hospital Moy Teaching. Quando nós damos aos pacientes esse tipo de droga, não há nenhum dia em que nós damos esperança de que nós estamos curando a sua enfermidade. Na verdade, nosso alvo é simplesmente reduzir o peso do vírus. Então, a razão pela qual esse paciente toma as drogas, eles sabem que nunca, jamais, eles serão curados. Essas drogas são apenas para ajudá-los a viver uma vida melhor com a sua enfermidade. Então, para você mudar o status do HIV/AIDS, você tem que mudar todo o status do corpo. Até mesmo a medula, todo. Isso é uma impossibilidade total. Você tem que mudar todo o sistema de células do corpo. Então, isso é uma maravilha. Nunca ouvimos sobre isso. Nós viemos porque é um grande espetáculo, uma grande maravilha. Alguém que foi diagnosticado na infância como tendo HIV/AIDS positivo e que viver condenado com este vírus por toda a sua vida, agora está tendo um relatório diferente. E este relatório vem de ninguém mais do que o laboratório Lancet, que é um dos melhores laboratórios do mundo. Então, por causa disso, nós viemos aqui como um grupo de médicos para vir e testemunhar e discutir este assunto juntos, para que nós possamos também tentar entender o que é isso que aconteceu nesta era. O meu nome é Dr. Brian Diambo, eu sou um médico oficial no hospital em Kissi. Eu trabalho no monitoramento de HIV/AIDS. A razão pela qual eu vim é porque eu ouvi a respeito deste caso que nós nunca tínhamos visto durante o nosso treinamento e prática como médicos. E o testemunho do caso de Ezequiel, que era HIV/AIDS positivo, agora é negativo. Isso que aconteceu é muito chocante para mim como médico. É por isso que eu vim como parte desta equipe para examinar, porque isso possivelmente pode ser a solução pela qual nós estamos procurando. Muito obrigado. O meu nome é Joseph Ambuka. Eu sou um oficial clínico no Hospital Moy Teaching.
Então, eu vim aqui, ele é um especialista em HIV/AIDS pediátrico. Eu vim hoje por causa do caso de Isaac Walela. Eu trabalhei na seção pediátrica do tratamento de AIDS e isso é realmente uma maravilha. A razão principal pela qual vim aqui hoje é para confirmar e descobrir mais a respeito deste caso do qual nós estamos lidando, Ezequiel Walela, 14 anos de idade. Então, nós estamos muito surpresos como fraternidade médica que este médico pode chegar no ponto que uma criança que chega ao ponto de se tornar negativo, o paciente, ele toma 2 doses, 2 vezes por dia. Ele toma esse coquetel, esse ARV, 2 vezes por dia. Então, este paciente está tomando essas 3 drogas, que é 1 vez por dia, para estar bem. Então, para mim, eu estou muito surpreso, porque não importa o regime no qual nós colocamos o nosso paciente, seja primeiro ou segundo, eu nunca vi um paciente que chegou no lugar onde ele se tornou negativo. Então, é realmente espantoso. Muito obrigado, Dr. Kennedy. Muito obrigado, Senhor Yambuka. Você está dizendo que por mais que nós tentamos brincar com qualquer... Você tem todas as informações. Quando chega no final, quando tudo foi feito, nunca, jamais você viu um caso que se tornou negativo. Na verdade, eu trabalho no lugar, nessa clínica que é a maior clínica de tratamento da AIDS no Quênia. Nós temos mais de 5.000 pacientes. Nós temos um modelo para crianças. Nós temos várias unidades para adultos. E como eu disse antes, adolescentes, eles são uma categoria especial. Nós colocamos para eles na sua própria clínica. Então, a clínica... Então, aqueles que ainda não atingiram 13 anos de idade. Então, o paciente, depois de todo este tratamento, é impossível ele se tornar negativo. Na verdade, não há nenhum tratamento que possa transformar um paciente de positivo em negativo. Você deixou muito claro que não há nenhum tratamento, nenhum ARV, nenhum tratamento que está disponível para os pacientes que estão sendo cuidados. Nunca estes medicamentos transformaram alguém positivo em negativo. Meu nome é Dr. Festo Musoni. Eu trabalho para o governo do Quênia como um oficial clínico. No caso de HIV/AIDS, eu me lembro muito bem que eu comecei a trabalhar com a NASCOP por 2 ou 3 anos antes de me tornar um oficial do governo. Quando eu comecei com a NASCOP, tudo que a NASCOP coloca disponível, tratamento para as mães grávidas, aconselhamento. Nós temos muitas metodologias que poderiam ser usadas, pelo menos para ajudar essas pessoas, mas creiam-me, nenhum deles nunca curou HIV/AIDS, que ainda permanece um problema até agora. Pelos últimos 13 anos, eu tenho estado praticando como oficial clínico todas essas intervenções, todo o dinheiro que é injetado, tudo que acontece dia e noite para tentar encontrar uma solução, nada como cura ou ser sarado pode ser mencionado. Mas é muito bem surpreendente que o fenômeno que nós não podemos acontecer aconteceu em Matunda. Ezequiel Walela, 14 anos de idade, que está fazendo os tratamentos AR desde os 2 anos de idade até agora tornou-se negativo. E isso é para isso que nós viemos descobrir aqui hoje como que isso aconteceu. Pode ser verdade que há uma solução,
Mas os governos e os mundos e todos os outros poderiam se fazer de surdos. Há uma solução, mas todo mundo e os sistemas de saúde mundial se tornam surdos. É por isso que nós estamos aqui para descobrir como é possível que Ezequiel se tornou negativo depois de ser comprovado positivo. Muito obrigado. O Senhor colocou uma pergunta de $1 milhão. Poderia ser verdade que a solução está aqui conosco, mas nós decidimos ficar surdos à solução? Ainda olhando os programas, nós temos aqui o doutor... Senior Deputy Director diretor of Medical adjunto de Services, serviços médicos, Dr. Toromo, que também esteve envolvido com os muitos programas de HIV/AIDS, inclusive da NASCOP, que é o ápice de todos. Eu estava coordenando as atividades dos programas da NASCOP em nível da província. Quando a pandemia veio ao país no ano de 1983, nós começamos a tomar medidas de intervenção. Foi quando o programa da NASCOP foi formado. Então, primeiro foi como o Dr. Faustin disse, a NASCOP fez várias intervenções, inclusive o teste de HIV/AIDS e aconselhamento, a prevenção da transmissão da mãe para a criança do vírus, o programa de retrovirais, terapia retrovirais. Muitas intervenções foram colocadas no lugar. Mas eu quero dizer isso, todas essas intervenções, o objetivo era mitigar o impacto socioeconômico do HIV/AIDS na sociedade. Mas nós continuamos constantemente inscrevendo pacientes para o tratamento da AIDS. E o que é necessário para... Em todos os pacientes inscritos, desde que nós começamos o programa e os que permanecem nos programas, nenhum se tornou negativo, a não ser aqueles que saíram do programa porque morreram. Então não há uma solução para essa enfermidade da HIV/AIDS. Esta é uma relação onde nós ouvimos agora que há uma intervenção divina, onde alguém faz uma intervenção. Então, nós queremos agora focar nesta área, porque parece que esta área agora está dando uma solução permanente. Assim como o senhor colocou, será possível que nós temos uma solução? Já temos uma solução aqui? Então, essa é uma oportunidade para nós, porque nós sabemos que atualmente, enquanto falamos, há muita pesquisa acontecendo em todo o mundo. Então, todos estão tentando fazer pesquisa para encontrar a cura para esta enfermidade, mas não há cura. Mas quando nós encontramos uma intervenção como essa, eu, como um diretor de programa, eu realmente quero fazer mais investigação sobre a mesma coisa. Doutor. Obrigado, doutor Toromo, sênior. Este é o médico sênior e consultante. Ele é um consultor muito sênior. Das muitas coisas que vocês falaram, o que eu entendi é que nestes programas você somente se acha inscrito, mas você nunca liberou um paciente vivo. Você somente libera um paciente do programa quando ele morre. Então, é tão difícil até mesmo entender. Porque nós estamos aqui para falar a respeito de um paciente que foi liberado do tratamento. Ele foi dispensado do programa. E os testes laboratoriais, inclusive o mais elevado dos mais elevados laboratórios, Lancet, que confirmou que Ezequiel Walela tornou-se HIV/AIDS negativo. De fato, nós falamos tanto a respeito de HIV/AIDS e as coisas que nós falamos são as coisas que nós sabemos. E nós queremos mudar do conhecido para o desconhecido. Há coisas nas quais nós não colocamos o dedo, mas nós podemos confirmá-las e podemos confirmá-las cientificamente. Que Ezequiel Walela, que era HIV/AIDS positivo,
que was estava enrolled in care inscrito no programa and de who tratamento, was on que regular estava no, treatment, receiving no medication. tratamento Right now, this regular. Ezekiel Walela has Então, o turned fato out to de be que Isaac Walela negative, HIV tornou-se negative. HIV/AIDS I want to negativo. allow Eu quero Senior permitir que o Odago Dr. just to give Sênior an Odago input. How could faça it be aqui that uma today this declaração Walela who was de como é HIV possível que hoje o positive Walela, que era will turn out positivo, to be tornou-se HIV HIV/AIDS negativo. My name is Dr. Amos O meu nome é Dr. I work Amos with UNICEF, Odago, eu trabalho com a and currently I'm Unicef. also running a program Eu in atualmente Kisumu estou called Kisumu City conduzindo um Cancer programa Organization, em Kisumu which we are dealing with que cancer lida and com HIV-related câncer issues. e Now, HIV/AIDS. today, a case here Hoje nós of, temos um caso a aqui de boy um by the menino name pelo nome Ezequiel, who was que era HIV/AIDS positivo, agora tornou-se negativo. Isso é uma maravilha, isso é um fenômeno, isso nos fez pensar aqui. Nós estamos usando muitos fundos para conseguir uma cura, mas então nós ouvimos que alguém que era HIV/AIDS positivo e agora hoje tornou-se HIV/AIDS negativo. Isso é algo que nunca se ouviu dentro dos praticantes da medicina. Nós nunca encontramos um caso como este. Então isso nos fez vir aqui e olhar para isso. Quem fez com que esta pessoa se tornasse negativo, porque isto é algo que nós nunca ouvimos. É por isso que nós viemos aqui para vir e checar e ver o que aconteceu, porque isso é uma maravilha por si mesmo. Certamente isso só pode ser um milagre. O meu nome é Sara Nassiloli. Eu sou uma enfermeira oficial do Hospital Moi. Eu estou no serviço pelos últimos 32 anos e com certeza hoje este fenômeno que está se desdobrando aqui, confirmando que Ezequiel Walela, uma criança que foi diagnosticada HIV/AIDS positivo, e hoje nós podemos ouvir a história de que ele tornou-se HIV/AIDS negativo. Certamente isso é algo que eu nunca ouvi na minha prática como enfermeira. Então é uma maravilha, tem que ser um milagre que somente Deus poderia ter feito. Muito obrigado. Breaking News. HIV/AIDS curada. Well, my take on this case, it is really Bem, shocking. a We have never minha seen visão deste any caso é muito patient chocante. turn, Nós nunca vimos negative nenhum paciente tornar-se negativo, advancement mesmo in com medicine, todo o avanço da even the new medicina, ARVs that we are seeing até coming into the mesmo os market. novos In fact, we have DRs the que estão latest no HIV mercado. injectable Nós that has temos been on agora clinical o trials. injetável que It's known está as em cabotegravir. teste. But we Mas have never nós seen nunca even vimos the third até line regimen mesmo where na the patient is put terceira on linha, like 5 onde o ARVs, paciente é colocado sometimes até em on 5 ARVs, on more 5 than 3 coquetéis. regimens actually. After Depois doing de drug fazer sensitivity testes tests de for patients sensibilidade failing à droga, ARVs, os we have never pacientes ever seen a que patient tomam turn from being essa positive dose maior to being nunca negative. se tornaram So this is a very big de wonder. positivo para negativo. And, indeed, então isso é uma grande then the maravilha. Lord God Então o of Senhor heaven Deus do céu must have done deve ter something feito algo to actually para delete the realmente virus deletar from o the vírus blood of do Ezekiel sangue Walela. de Ezequiel And, Walela even from e the, até mesmo HIV da life história, do histórico we de normally see vida that deste menino. the HIV Nós virus gets into sabemos the que DNA. So the Lord must have se o deleted HIV/AIDS HIV. entra no DNA, então o Senhor deve that ter means that, deletado isso. The Lord God Isso significa que o Almighty Senhor must Deus be Todo-Poderoso speaking to us. deve estar There must be falando a deeper conosco. message Deve that the haver Lord uma is speaking mensagem to mais us, profunda doctor or do not, Senhor que está that falando follow conosco. these mightiest Que prophets of the nós Lord, devemos, os because I médicos, have seguir given este them the poderoso power profeta to do even Senhor, cast porque HIV Deus deu a and eles AIDS. até mesmo o poder para amaldiçoar HIV/AIDS. Como um clínico sênior por 15 anos, dealing with eu the vi HIV/AIDS patients in collaboration with the Indianapolis University in US when they were doing eu exchange vejo programs. nos programas de intercâmbio que eles fazem com a Universidade de Indiana, nunca ninguém se tornou negativo. Trabalho com a NASCO já há muitos anos e nunca vi nenhum paciente positivo que tornou-se negativo. Eu estou no governo agora e nunca vi acontecer em nenhum lugar. Eu trabalho com outros programas e eu digo, eu nunca vi
Para mim, and take o home point ponto is central é this association esta of Ezekiel associação de Ezequiel Walela com os dois mais poderosos profetas do Senhor através da reunião em Jamboree Grounds deve agora em toda a terra mostra que todos em toda a terra devem ter uma associação com os poderosos profetas do Senhor para conseguir mais soluções para todos os problemas que o mundo está enfrentando agora. Este médico disse que esta cura é impossível deve-se ao fato de que Ezequiel Walela tem uma associação está associado aos mais poderosos profetas do Senhor. Então, como médico, ele diz que agora todo este mundo, toda a terra, todos os médicos devem agora procurar ter uma associação, se associar com estes poderosos profetas. Isso é um milagre, é um milagre. Então, isto é chocante e eu estou testemunhando para o mundo. Esses são servos do Senhor, por favor, ouçam-os. Eu quero dizer que a medicina, apesar do seu avanço em termos de tecnologia, medicação, especialização, eles não foram capazes de mudar nenhum único paciente de HIV/AIDS positivo para negativo. Então, o que eu posso dizer é isso. Há um poder superior aqui, há um poder além do poder da medicina. E se há alguma pesquisa que deve ser feita globalmente ou em qualquer lugar, com respeito a HIV/AIDS, este é o lugar para começar, porque é aqui onde há evidência baseada na informação. Muitas pessoas sofreram por muito tempo. Nós precisamos de uma cura permanente. A terapia retroviral pode apenas amenizar o progresso da enfermidade, mas não pode trazer cura permanente. Mas agora nós entendemos que há um poder que é superior na medicina, que é capaz de deletar HIV/AIDS do núcleo da célula. Algo muito astronômico aconteceu, algo muito lindo, que deste dia em diante há muita esperança para o povo infectado de HIV/AIDS nesta nação e em todo o mundo. Vamos seguir isso até que todos os nossos pacientes estejam fora dos tratamentos. Nós temos os arquivos e documentos de quando Ezequiel Walela era positivo, nós temos os registros e os documentos, o registro e agora o registro quando ele agora é negativo. Clinicalmente também, todo sintoma e sinal de HIV/AIDS desapareceu. O Walela foi curado por um poder divino. Isso é uma maravilha. Obrigada. HIV/AIDS sendo um assunto genômico, totalmente, não há tratamento, não há medicamento, não há cirurgia, nenhum procedimento conhecido pela ciência que pode mudar o indivíduo de ser HIV/AIDS positivo para ser HIV/AIDS negativo. Então, uma vez que você foi infectado com HIV/AIDS, quer como criança ou adulto, isso espera que vai ser o seu status permanentemente. Mas quando olhamos o caso de Ezequiel Walela, como nós temos agora aqui conosco, de fato, nós podemos submeter que isto que nós estamos vendo e testemunhando em Matunda hoje é um milagre. Não é alcançado pela mão de nenhum homem, porque nós sabemos que o Walela declarou claramente que ele foi à reunião em Jamboree Park e ele esteve lá naquela reunião que foi presidida pelos mais poderosos profetas do Senhor e foi pela oração e intervenção dos mais poderosos profetas do Senhor que Ezequiel Walela tornou-se HIV/AIDS negativo agora, significando que o vírus que estava sentado profundamente lá no DNA dele, capturando todos os órgãos, o fígado, os olhos, os intestinos, as células sanguíneas, cada parte do corpo de Ezequiel Walela estava submetido
estava These dominado have pelo now been vírus. renewed Isso agora through the foi mighty renovado power of the pelo mightiest poderoso poder prophets. dos poderosos And I can profetas really do Senhor. submit that the E eu posso Walela that we realmente have now is testificar indeed que o a new Alela agora é creation uma of nova God criação that de has been Deus brought to que foi us trazido through the para nós intervention of the através da mightiest intervenção prophets dos of the mais Lord. poderosos And indeed profetas we do all Senhor. agree E de as fato medical todos nós fraternity coming concordamos from como different fraternidade places in the médica, nation vindo de vários that we have lugares da never nação, seen, que we nós have nunca never vimos e witnessed, nunca we have never testemunhamos, perceived such a testemunhamos e miracle. nunca We vimos can uma only cura submit como and essa, bow to say milagre that como esse. this is a Então working nós of só God. podemos dizer Thank que you very isto much. é obra de Deus. Muito obrigado. E celebrações romperam em Matunda. E toda a cidade parou. AIDS foi curada! AIDS foi curada! AIDS foi curada! AIDS foi deletada! AIDS foi curada! AIDS foi deletada! AIDS foi curada! AIDS foi curada! AIDS foi curada! AIDS foi curada! AIDS foi deletada! AIDS foi destruída! AIDS foi curada! AIDS foi deletada! AIDS foi destruída! AIDS foi curada! AIDS foi deletada! Jesus! Glória! Poder! O sangue de Jesus curou o HIV/AIDS, deletou completamente do corpo de Ezequiel Walela. AIDS foi curada! AIDS foi deletada! AIDS foi curada! AIDS foi curada! AIDS foi deletada! AIDS foi curada! AIDS foi deletada! AIDS foi curada! AIDS foi deletada! Na cidade onde todos o conheciam, todos sabiam o problema dele. E totalmente confusos e chocados até o mais profundos, os diretores de serviços médicos e os especialistas em HIV/AIDS, inclusive os médicos sêniores da NASCOP, todos os médicos mais sêniores permaneceram buscando e coçando a sua cabeça em temor e tremor enquanto se perguntavam a si mesmos, faziam-se muitas perguntas e faziam telefonemas para os seus colegas através do país em choque. E então eles decidiram publicamente retestar Ezequiel Walela, o status da AIDS de Ezequiel Walela, para reconfirmar esta chocante maravilha. Antes de sair da sua casa, onde Ezequiel Walela mora em Matunda, então, nós estamos olhando o assunto de HIV/AIDS, então nós chegamos a uma conclusão que é impossível que o indivíduo que testou HIV/AIDS positivo possa, depois de algum período de tempo, tornar-se HIV/AIDS negativo. Mas aqui está Ezequiel Walela com a seta vermelha, esse jovem que nós estamos discutindo, e ele é aquele que foi diagnosticado HIV/AIDS positivo. Aproximadamente por 10 anos ele esteve em tratamento, recebendo medicamentos retrovirais, mas até agora ele ainda é HIV/AIDS negativo. Isso é uma coisa muito grande e intrigante. Eu quero que vocês façam as suas observações a respeito da discussão que está acontecendo. Por favor, o que vocês acham que pode ter acontecido com o caso de Ezequiel Walela, como você vê agora? Eu apenas confirmo que isto é uma maravilha, isto é um milagre.
Mais tarde nós falamos a respeito de quão irreversível é a infecção da HIV/AIDS. Nós falamos da integração que normalmente acontece quando alguém é infectado. Então, para nós ver um caso que foi revertido de positivo para negativo é uma maravilha. Este poder é mais superior do que a medicina, porque na medicina, na nossa prática, nós não podemos alcançar isso. Então, eu quero dizer que esta é uma intervenção sobrenatural de Deus e nós precisamos deste poder. Há tantos casos como esses que estão sofrendo. Nós gostaríamos de repetir o teste de Ezequiel, porque ele é menor e foi pedido que nós repetíssemos o teste. Então, nós fomos adiante e fizemos o teste, porque este teste, nós estamos diante das câmeras, então é importante para vocês também nos permitir que nós façamos este teste quando todos estão vendo e assistindo, para que não tenhamos nenhum problema para fazer isso. Então, ele está perguntando para a mãe se ela permite que nós continuamos a fazer o teste publicamente. Como ele é menor, tem que pedir permissão para a mãe. Então, nós vamos fazer o teste ao vivo aqui diante das câmeras. Então, neste teste, você espera que tenha as seguintes reações. Número 1, se o teste é negativo, nós teremos reação na linha de controle apenas. Se o teste é negativo, haverá uma reação apenas aqui, certo? Não haverá reação no início do teste, na primeira parte, porque o corpo não tem anticorpos que reagem com os antígenos que estão dentro deste kit. Então, nós vamos ter 3 possibilidades. Número 1, negativo. Número 2, positivo. E número 3, inválido. Então, se você ver a reação aqui na janela de controle, se não há reação aqui na janela, então significa que este teste é um teste negativo. Não há vírus. Não foi detectado anticorpos. Então, o médico agora, especialista do laboratório, está tirando o sangue de Ezequiel ao vivo diante de todos os médicos presentes e testemunhando, e também todas no culto global, todos globalmente estão vendo o médico tirando o sangue ao vivo para constatar, sim, este sangue é de Ezequiel Alela. Nunca foi visto algo como isto. Médicos renomados, conceituados, todos são especialistas em HIV/AIDS, trabalham para a NASCOP. Todos eles são médicos idôneos para atestar e testificar que, de fato, este menino era HIV/AIDS positivo, e depois que ele teve um encontro com os mais poderosos profetas do Senhor, e o profeta do Senhor orou por ele, por todos, na verdade, orou por todos, fez um decreto de cura, ele foi curado. O médico, então, está dizendo apenas uma gota do sangue, e nós vamos, então, aguardar. O sangue foi tirado ao vivo diante de todos, todos puderam ver, inclusive todos os médicos presentes, testemunhando. Ele agora pingou o reagente. Agora o vídeo vai contar o tempo necessário, porque ao vivo hoje
Ezequiel Walela está sendo retestado novamente, publicamente, diante das câmeras de TV globalmente, para testificar o status da enfermidade no corpo dele. O Senhor, de fato, deletou o vírus do HIV/AIDS do DNA de Ezequiel Walela. E ele verdadeiramente está totalmente curado pelo sangue de Jesus e livre do HIV/AIDS. Então, novamente, nós temos o nosso resultado aqui, como eu disse antes, quando nós temos um teste reagente somente na linha de controle do teste, então este é um teste negativo. Isso significa que a amostra de Ezequiel estava passando por este sistema, não há nenhum anticorpo, nenhum específico anticorpo presente no corpo de Ezequiel para reagir com os antígenos deste kit aqui. Então passou sem nenhuma reação, mas quando chegou na janela de controle, como eu disse, tinha que reagir para validar o kit, para confirmar que este kit de teste realmente está dando resultado, que o resultado é autêntico e pode ser relatado. Então, segundo a instrução do fabricante. Então, quando você olha para este teste, novamente, nós dizemos que um teste positivo, haveriam duas linhas, uma linha no controle e outra linha na janela de teste. Então, quando você olha esse resultado de teste, o que você pode concluir a respeito deste resultado? É um resultado positivo ou é um teste negativo? É negativo. Eu não sei se eu vou ter que pedir para vocês aplaudirem ou o que nós podemos fazer se não aplaudir. Aleluia! Aleluia! Sim. Vocês estão certos. O resultado deste teste que nós encontramos aqui é que Ezequiel não tem. O significado deste resultado é que Ezequiel, o sangue de Ezequiel não tem os anticorpos contra o vírus HIV. Isso significa que o vírus HIV/AIDS não está neste corpo. Então, este corpo não produz anticorpos, porque não existe o vírus lá. Aleluia! O corpo está livre, limpo. Aleluia! Um controle negativo feito diante das câmeras. E naquele dia os dois mais poderosos profetas do Senhor de fato confrontaram uma impossibilidade nesta dimensão humana e terrena e provaram que esta geração com certeza encontrou os mais poderosos profetas do Senhor. Hoje, neste lugar, este é o decreto. A unção de cura do Senhor agora chegou. Aleluia! Todas as enfermidades debaixo do sol, até mesmo em casa. Eu comandei vocês para obedecerem o sangue de Jesus. Estritamente baseado pelas palavras da minha língua. No poderoso nome de Jesus. Porque eu decretei o sangue de Jesus sobre todo este lugar aqui. Então todos, em todos os lugares aqui agora. Agora você pode receber a sua cura. Eu agora declarei a autoridade do sangue de Jesus. Vejam os médicos levantando os arquivos médicos. Todos recebam a sua cura agora. No poderoso nome de Jesus. Ezequiel Walela Matunda, Quênia. Choque e espanto pela cura.
Isso significa que o Senhor Deus Todo-Poderoso deve estar falando conosco. Deve haver uma mensagem mais profunda que o Senhor está falando conosco, quer sejamos médicos ou não, para seguirmos estes poderosos profetas do Senhor, porque Ele deu a eles o poder para até mesmo amaldiçoar HIV/AIDS. Será possível que há uma solução, mas o mundo, o governo e todos podem fazer-se de surdos. Agora nós entendemos que há um poder que é superior à medicina, que é capaz de deletar o HIV/AIDS do vírus no corpo. Vamos então procurar este poder. Breaking News, 26 de outubro de 2022. Choque e terror sobrevêm à Terra. Quando o vírus da HIV/AIDS é deletado do DNA e tornou-se negativo agora permanentemente. Somente o sangue de Jesus é a única resposta para os problemas deste mundo. E todos agora têm que correr para Jesus. Somente o sangue de Jesus tem a única resposta para os problemas deste mundo. E todos agora têm que correr para Jesus. E os médicos cientificamente provaram que há um Deus